Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema super importante, que é o preconceito linguístico. Eu sou seu apresentador, Davi Terésio. Davi Terésio, futuro ITA e dono do podcast. Eu sou o seu apresentador, Breno Vinícius. Breno Vinícius está fazendo um bico no podcast, futuro indefinido. E hoje chamamos uma convidada especial, a professora Josiele. Seja muito bem-vinda. Professora Josiele, formada em letras. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, para iniciar nossa pauta, vamos primeiro entender o que é o multiculturalismo no Brasil. Professora, a senhora poderia dar uma breve explicação sobre o assunto? O multiculturalismo no Brasil ele é construído a partir de várias culturas que se misturam ao longo do tempo, né? Nós temos muitas influências, o Brasil foi colonizado pelos europeus, né? Mas já tínhamos outras etnias aqui dentro, que eram os indígenas, logo após vieram os africanos, então essa é a construção do nosso país. Então essas culturas elas foram se misturando ao longo do tempo, né, e construindo o Brasil que a gente tem hoje. Então a gente tem influência de várias culturas e a gente usa muito no nosso dia a dia, que a gente fala que a gente absorveu muito estrangeirismos de costumes de outros países que foi formando o nosso ao longo do tempo. Então o Brasil ele é um país multicultural porque ele é resultado de várias culturas que foram se construindo, né, desde a colonização há 500 e poucos anos atrás. E como o multiculturalismo ele vai influenciar no português brasileiro contemporâneo? No português, como língua falada, essa influência, né, como eu tinha dito anteriormente, já falávamos do estrangeirismo na língua, que é pegar palavras de outras culturas, de outras etnias e usarmos no nosso dia a dia, que são, um exemplo, shampoo, né? Shampoo é uma palavra que nós temos duas formas de escrita, né? Então a gente escreve tanto shampoo com X como shampoo com S-H. Então isso a gente vai usando e na nossa fala e na nossa escrita ao longo do tempo, nessa construção do nosso português, e isso influencia muito na fala. E também pela colonização europeia que veio lá na no século XIX, né? Então, mais ou menos, isso foi formando a nossa língua ao longo do tempo, né? Que seriam colonização alemã, italiana, os açorianos. Então, são várias culturas que vão se misturando ao longo do tempo e formando a nossa língua que nós temos hoje. Também dá para botar um ponto que os diversos dialetos também influenciaram na língua? Os diversos dialetos que foram trazidos, foram postos no Brasil? Sim, o dialeto ele é muito importante, porque ele é o resultado, né, da língua crescente. Né? O que é a língua crescente? É quando a língua, né, ela é feita para comunicação. Então, quando ela foi feita a colonização, alguns povos, europeus principalmente, que colonizaram a parte sul do Brasil, trouxeram algumas falas e elas foram se perdendo ao longo do tempo, foram mudando, se moldando, né? Então ali foram nascendo os dialetos, como o alemão, o italiano, e vários outros, né? Eles foram se construindo ao longo do tempo. Essa língua foi mudando, porque a língua, ela é viva, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo. Então esses dialetos nasceram dessa crescente na língua, que é essa mudança dela durante o tempo, né? Influência do Tupi-Guarani, influência de várias culturas que foram se misturando ao longo do tempo. Então a língua ela sempre vai estar mudando. Então esses dialetos nasceram disso, vieram, né, de outras etnias e foram se moldando ao longo do tempo, enfim, nas várias partes do Brasil. Ok, a gente pode falar que devido ao multiculturalismo se tem uma grande variedade linguística. Você poderia nos explicar o que é a variedade linguística, por favor? A variedade linguística é o modo de fala. Geralmente a gente tem essa disparidade entre os estados, né? Vamos usar um exemplo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? A gente tem muitos modos de falar algumas coisas que aqui em Santa Catarina é completamente diferente. Um exemplo, quando a gente fala sobre a carne moída, né? Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de guisado, né?
Então, essa diferença de pronúncias de algumas palavras que tem o mesmo significado. Então, por exemplo, carne moída seria o guisado. Uma outra diferença, até por ser bem próximo, vamos usar como... deixa eu pensar uma bem utilizada aqui. O pão francês. Essa é icônica. O pessoal fala muito do pão francês. Sim, que é até motivo, né, de risada. Então, o pão francês lá a gente chama no Rio Grande do Sul de cacetinho, né, que seria aquele pão de água, né? E o cacetinho, ele já é uma palavra que nós usamos do estrangeirismo, que vem do Uruguai, né? Então, é uma forma de um pão d'água lá no Uruguai que se chama cacetinho. Então, é uma palavra que já é usada de outro país aqui dentro do nosso Brasil. Então a gente pode dizer que cada região do Brasil tem uma variação linguística única, como se fosse uma variação linguística regional? Sim, a gente tem... A gente chama como se fosse uma língua própria, né? Esse dialeto que é usado em cada região, ele é formado a partir da colonização em que o estado foi construído. Então ela tem essa mudança de estado para estado, até mesmo algumas gírias que a gente usa no dia a dia, que tem o mesmo significado, mas que vai alternando de lugar para lugar. Então, a influência da colonização fala muito sobre como as palavras são faladas. Outro exemplo que eu também posso citar sobre variação de uma mesma coisa pode ser a mandioca. O jeito correto, formal de falar seria mandioca, mas aqui no sul as pessoas chamam de aipim. Lá no norte, nordeste, as pessoas podem chamar de macaxeira. Também outro exemplo seria a mexerica, onde algumas pessoas aqui do sudeste e do sul chamam de bergamota. Ou até mesmo vergamota, porque as duas estão no dicionário, né? Como correta, vergamota e bergamota, que foi que entrou agora na última atualização da língua portuguesa, se eu não me engano, ali nos anos 2000. As duas formas são aceitas como correta na escrita. Não sabia dessa. Então, também podemos levar em conta os diferentes fatores sociais, como a idade, escolaridade, profissão, etc. Sim, isso pode ser considerado também como uma variação, né? Porque o que acontece? A gente diz que cada geração ela é influenciada pelo momento em que está sendo construída a sociedade. Então, por exemplo, assim, as gerações que são mais jovens, elas usam um pouco mais de gíria, né? Que a gente diz que são os grupos sociais. Então, o pessoal que é um grupo social um pouco mais empresarial usa um tipo de fala. O pessoal que está falando num outro momento mais formal usa um outro tipo de fala. Então, essa variação, até mesmo que nós estávamos comentando anteriormente, quando você fala uma fala mais científica, que seria, por exemplo, um médico vai usar termos que você não compreenda, né? Que são termos médicos, ou até mesmo o pessoal do jurídico, que seria advogados, juízes, que usam termos que não são usados no nosso dia a dia, que são só no meio social deles ali. Então, essa língua, ela varia muito, dependendo da parte social onde ela vai ser usada. Outros fatores que entram em conta é o tempo. Como ele influencia na evolução da língua? A língua, a gente sempre diz que a língua ela é viva, né? Ela está em evolução ao longo do tempo. Quando vamos falar de língua viva, que a gente vem trazer um exemplo, que é o mais usado e até ele está na gramática, né? Na parte de evolução, de formação, né? Da língua portuguesa, a gente fala da palavra você, né? Vossa mercê, vós, missê, você, ou até mesmo a abreviação que é você. É uma palavra que foi mudando sua grafia ao longo do tempo, né? Ela foi evoluindo para a grafia que temos hoje. Então, a língua ela é viva, ela está em constante evolução, né? Temos palavras que caem em desuso e palavras novas que vão surgindo ao longo do tempo. E como dito anteriormente, a língua ela vai evoluir ao longo do tempo. A gente vai chegar a um ponto em que vai entrar a norma padrão. Você poderia explicar o que é esse conceito? A norma padrão ela é usada, né, para que a gente consiga unificar uma forma de escrita, né, onde todos se entendam, e a norma que a gente tem lá na gramática, a forma que seria, entre aspas, correta, né, para ser escrita, para ser falada. Então, a gramática normativa ela vai gerir tudo
né? A forma de escrita, a forma de fala. Então, a gente tem tudo lá para que a gente possa seguir um padrão, né? Que possa ser ensinado e ser unificado em qualquer parte do Brasil. Então, a gente segue essa gramática como ensino de língua portuguesa, né? Documentos onde você se baseia e vai ensinando. Você tem que escrever. Então, aí a gente chama de norma padrão, que é a norma que a gente deve ensinar na escola, deve cobrar dos alunos, né? Após o ensino, seria isso, que são documentos onde você se espelha, né? Para ensinar a gramática, para que as pessoas escrevam de forma correta e usem, né, no ambiente certo, e tenham o seu lugar de fala correta no ambiente certo. Por que o tema preconceito linguístico foi tomando tanta força no meio acadêmico a ponto de termos podcasts, livros e coisas falando sobre esse tema? Por que ele ganhou tanta força hoje em dia? O preconceito, seja ele da natureza que for, né, principalmente na fala, ele se torna muito relevante porque ele consegue colocar as pessoas, né, em determinados lugares na sociedade. Então, antigamente, antes de surgir com toda essa força, o preconceito linguístico nas escolas, onde a gente trata especificamente o que ele é dentro da sociedade, não era falado, né, abertamente que ele existia. Então, após algumas pesquisas, após alguns teóricos, né, linguistas, foram trazendo esse tema que é muito importante para a sociedade. Então, esse preconceito ele foi surgindo, ele delimitava muito o acesso das pessoas em determinados lugares. Então, o modo que você falava, você era colocado em locais, como eu posso dizer, de prestígio na sociedade. Então, a pessoa que não tinha acesso à educação ou que falava de uma determinada forma, até pela influência de onde ela vinha, ela era caracterizada como saber ou não saber. Ela sabia a norma padrão ou não sabia, e isso dificultava o acesso dela na sociedade. Que muitas vezes a gente diz no desenvolvimento de ter um emprego melhor, às vezes a falta de oportunidade porque a pessoa não falava do modo que os outros achavam, né, que deveria ser falado. Então isso foi ganhando força na sociedade, os estudos foram se ampliando e foi trazido para dentro da sala de aula a importância de você saber o que é um preconceito linguístico. Então ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Temos muitos teóricos que foram trazendo a relevância desse tema. E o Marcos Banho, que até a gente tem um livro que se chama Preconceito Linguístico, ele tinha esse aspecto muito combativo, que a gente diz, né? Que é combater o preconceito tanto na sociedade em si, né? Como dentro da própria escola, dentro da área de ensino. Então ele traz esse tema, ele mostra que o preconceito linguístico ele vai muito da formação, né? Do ambiente onde a pessoa está e que como é que eu posso explicar? O ambiente em que ele vai estar exposto vai direcionar ele para o local, né, de construção na sociedade. Então, quanto mais acesso ele tiver e quanto menos estigma tiver dentro do preconceito linguístico, mais a pessoa que tem pouco acesso ou fala de um modo diferente vai conseguir crescer na sociedade. A gente pode trazer uma citação, então, do Marcos Banho, que ele diz assim: No entanto, quando essa postura se transforma em atitude, ela se torna discriminação, e esta tem de ser alvo de denúncia e de combate. No caso, a língua ela é imprescindível para todo cidadão que frequenta a escola, que recebe uma educação linguística bem crítica e informada, na qual mostra que todos os seres humanos são dotados das mesmíssimas capacidades cognitivas e que todas as línguas e variedades linguísticas são instrumentos perfeitos para dar conta de expressar e construir a experiência humana no mundo. Então ele traz esse estudo para dentro da sala de aula para que todo mundo tenha acesso à educação e tenha as mesmas oportunidades, né, na sociedade, em crescimento tanto pessoal quanto profissional. Hoje aprendemos que o multiculturalismo valoriza a convivência entre diferentes culturas.
que a variação linguística mostra a riqueza das diferentes formas de falar e que o preconceito linguístico deve ser combatido com respeito e conhecimento. Esperamos que esse episódio tenha ajudado você a entender melhor esses temas e refletir sobre a importância do respeito a diferenças. Muito obrigado por acompanhar e até uma próxima. Recado dos editores. Esse vídeo ele deu muito trabalho, então esperamos que a gente tenha atingido o objetivo do trabalho e que o senhor goste muito do trabalho, viu? Nos dê um 10, por favor.